E então chegou o dia em que o MCU foi formado. Bom dia, boa tarde e boa noite! Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez para falar de cultura pop e para falar de Marvel hoje aqui. Os Vingadores é um filme que mudou tudo para a Marvel Studios e também para todo o cenário de histórias de super-heróis. Esse filme foi um estrondoso sucesso de bilheterias e que estabeleceu diversos recordes, sendo o primeiro filme da MCU a chegar à marca de 1 bilhão, que depois se tornaria algo comum em certos projetos, além de ser um dos maiores lançamentos de sua época lá em 2012. Esse filme estabeleceu diversos recordes de bilheteria e lucrou cerca de 1,5 bilhão, sendo o primeiro filme do MCU a alcançar esse lucro e provocando uma série de mudanças em todo o cinema de entretenimento e particularmente no cinema de super-heróis. Esse é um filme de super-heróis de 2012 baseado na equipe Vingadores da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. O filme teve direção de Joss Whedon e trazia um grande elenco com nomes como Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Samuel Jackson e muitos outros. Porém, a árdua jornada até esse filme ser lançado demorou muitos anos. Todas as ideias relacionadas a um filme baseado nos Vingadores começaram em 2003 com Avi Arad, CEO da Marvel Studios, anunciando os planos para desenvolver o filme em abril de 2005, depois que a Marvel Enterprises declarou independência ao se aliar a Merrill Lynch para produzir uma série de filmes que seriam distribuídos pela Paramount Pictures. Caso você não saiba, Avi Arad estava por trás do Marvel Studios lá no começo, juntamente com Kevin Feige, o que é no mínimo irônico e engraçado pensando em toda essa rixa que existe entre Sonyverso e MCU, e nessa busca enlouquecida da Avi Arad de ter seu próprio MCU de algum jeito possível. É um caso extremamente hilário. Mas vai lá, Avi Arad, bota fé, faz teu sexteto aí, de algum jeito? Uma hora vai, tenho certeza que uma hora vai. Mas voltando aqui, os planos da Marvel sempre foi rumo aos Vingadores, com o estúdio lançando filmes individuais para os personagens principais. Tudo isso a fim de estabelecer suas identidades e familiarizar o público com eles, antes de unir todos os personagens em um grande crossover. Para esse projeto foi chamado o roteirista Zack Penn, que havia feito O Incrível Hulk e se juntou à produção de Vingadores. Após o lançamento bem-sucedido de Homem de Ferro 2008, a empresa estabeleceu uma data de julho de 2011 para Vingadores. Em setembro de 2008, a Marvel Studios chegou a um acordo com a Paramount, uma extensão de uma parceria anterior que deu à empresa os direitos de distribuição de 5 futuros filmes da Marvel. Inicialmente, Zack Penn tinha certo receio em relação ao Thor, pois achava que o filme dele não faria sucesso. Então ele tentava diminuir o papel do Thor no roteiro. Isso mudou com o sucesso do filme, mesmo que eu não considere ele grande coisa, mas enfim, isso acabou mudando e ele teve o seu papel com certo destaque no filme. Mas curiosamente, eles chegaram em pensar em ter uma participação especial do Caveira Vermelha na trama, apesar de ter sempre sido mantido que teríamos o Loki como vilão principal. Em abril de 2010, Joss Whedon estava perto de completar um acordo para dirigir o filme e retrabalhar o roteiro de Zack Penn. Quando Whedon chegou no projeto, ele afirmou que o roteiro não tinha nada e de que era um projeto que faltava conexão entre os personagens. Logo, acabaram recomeçando ele do zero. A Marvel rapidamente começou a trabalhar para assinar com Whedon um contrato para escrever e dirigir, apenas estipulando que ele incluísse os Vingadores contra Loki, uma batalha entre os heróis na metade, uma batalha contra os vilões no final, e que ele terminasse o filme a tempo para que ocorresse um lançamento em maio de 2012.
Entre as inspirações para a formação desse grupo e para boa parte da estrutura do filme, foram tirados elementos de filmes como The Dirt Dozen, Doctor Strangelove, The Abyss, His Girl, Friday e Black Hawk Down. O ilustrador conceitual e designer da armadura Mark 7 do Homem de Ferro, Phil Saunders, afirmou que Joss Whedon estava procurando por algo que tivesse o fator legal do traje dentro de uma mala, enquanto que ainda fosse uma armadura totalmente blindada e pesada que poderia enfrentar um exército na batalha final. Para isso, Saunders pegou emprestado conceitos que foram propostos para Homem de Ferro 2, bem como algumas ideias que foram abandonadas em Homem de Ferro 1. O visual do filme também é muito importante. O diretor de fotografia, Seamus McGarvey, criou uma proporção de tela específica devido às alturas variadas dos personagens, de uma forma que conseguisse enquadrar Hulk, Capitão América e Viúva Negra em uma mesma cena. Além disso, pelo uso da Batalha de Manhattan, eles optaram por mostrar alturas e escalas verticais. Além disso, as cores têm um tom bem interessante nesse filme. Eles buscaram um visual um tanto naturalista e visceral, mas ao mesmo tempo que tem toda aquela pegada fantasiosa. Fora isso, o filme ainda trabalha muito em cima de diversas técnicas de cinema para dar vida ao que é a energia e a diversão dos Vingadores, com certos ângulos muito espertos e dramáticos de baixo para cima que ajudam a criar uma escala heróica para os personagens. E aí está um aspecto legal, o visual do filme aposta muito em um azul e em um tom alaranjado. Isso ajuda muito os dois elementos de universo que esse filme usa bastante. No caso, o azul sendo todo o cenário SHIELD, hipertecnológico e futurista, e a parte meio alaranjada, meio vermelhada, é justamente no calor da Batalha de Nova York. E mesmo que esses tons se destaquem muito em certos pontos, há um destaque de várias cores diferentes, realçando bastante os figurinos de cada personagem. E além de todo esse visual, essa escala heróica que o filme cria, é muito legal ver como eles pensam a sequência de batalha que fazem você ter uma grande imersão dentro de Nova York. É muito criativo e cria alguns momentos bem empolgantes. O projeto teve cerca de 14 empresas de efeitos especiais para a elaboração desse filme. Esse é um tipo de dedicação que eu sinto falta em alguns projetos atuais, que possuem, sim, uma certa escala, mas esse corpo que o filme tem, esse corpo que o universo tem, eu sinto um pouco de falta disso. O Hulk é um dos elementos mais impactantes no filme e levou um bom trabalho para eles conseguirem sintetizar esse Hulk que se tornou o Hulk básico de todo o MCU. Para criar ele, Ruffalo usou um traje de captura de movimentos no set com outros atores, enquanto 4 câmeras HD de captura de movimento capturavam seus movimentos faciais e corporais. Jeff White, supervisor de efeitos visuais da Industrial Light and Magic, buscou uma representação menos caricatural do Hulk. Em novembro de 2011, foi chamado Alan Silvestri para fazer a trilha do filme. Ele havia feito a trilha de Capitão América, Primeiro Vingador, que é uma trilha ótima por sinal, e ele é um grande compositor. Para quem não sabe, ele fez a trilha sonora de Volta ao Futuro, e ele tem uma pegada um tanto lúdica, e combinaria perfeitamente com a abordagem heróica e fantasiosa dos Vingadores e do mundo da Marvel. Para Alan Silvestri, era muito desafiador procurar uma maneira de dar a todos o peso e a consideração de que precisavam. O filme é sobre essa união desses personagens, o que implica que existe essa entidade chamada Vingadores, que realmente tem que ser representativa de todos eles juntos. E ele faz um belo trabalho criando um tom e uma música icônica que conseguiu marcar esses personagens. A trama começa quando o asgardiano Loki encontra o Outro, o líder de uma raça extraterrestre conhecida como Chitauri. Em troca da recuperação do Tesseract, uma poderosa fonte de energia de potencial desconhecido, promete a Loki um exército com o qual ele poderá subjugar
à humanidade. Isso tudo leva a uma grande sequência de ação que traz uma certa imposição do perigo de Loki, com o vilão roubando Tesseract e usando seu cetro para escravizar Selvig e outros agentes, incluindo Barton. Em resposta a isso, Nick Fury reativa a Iniciativa Vingadores. Então, diversos personagens são convocados para ajudar a SHIELD a combater essa ameaça. A agente Natasha Romanoff vai a Calcutá para recrutar o Dr. Bruce Banner. Fury se aproxima de Steve Rogers e o agente Phil Coulson visita Tony Stark para que ele verifique a pesquisa de Selvig. É aqui que vemos realmente esse mundo da Marvel ganhar vida. Os takes de câmeras conseguem trazer uma aura grandiosa para cada um, em especial Ruffalo, que traz uma versão com um certo humor autodepreciativo, ao mesmo tempo que evoca os dramas clássicos de Banner. Além disso, temos um foco específico em Downey Jr., em parte por conta dele ser um personagem que não se dá muito bem com outros, algo que casa perfeitamente com a proposta do filme. E após alguns encontros entre eles mostrando seus atritos e habilidades, surge Thor e temos uma das cenas de ação mais empolgantes que traz Loki, Thor, Capitão e Stark se desentendendo e formando uma trégua momentânea. A grande sacada do filme está nesses momentos. Whedon era muito experiente em dinâmicas de grupos. Isso é algo que ele faz em várias séries diferentes e sabia como usar o humor debochado para aos poucos desenvolver as relações de forma bem ágil. Mas mesmo nesse filme repleto dessa energia, é bom ressaltar que os seus grandes momentos nunca são minimizados pelo humor. O uso se torna muito bem dosado e natural. Os Vingadores ficam divididos tanto sobre como abordar Loki, como também sobre a revelação de que a SHIELD planeja aproveitar o Tesseract para desenvolver armas poderosas como uma forma de combater extraterrestres. Esse é um ponto interessante, ainda que de menor importância para o geral da história, mas eu gosto desse olhar que a SHIELD fez tramóias sem o conhecimento dos heróis. Isso acaba ajudando a distanciar o grupo dessa base governamental e cria um atrito para todos contra todos, muito bem representado pela câmera. Então temos outra grande sequência de ação que mostra as rivalidades entre eles, chegando ao limite em meio a uma crise devido aos ataques que sofrem no momento. Loki escapa depois de matar Coulson e Fury usa a morte de Coulson para motivar os Vingadores a trabalharem em equipe. Loki usa o Tesseract, um gerador de buraco de minhoca que Selvig construiu, para abrir um buraco de minhoca acima da Torre Stark para a frota Chitauri no espaço, provocando assim uma invasão em larga escala em Nova York. Nesse ponto, tudo já deu muito errado, algo que coloca nossos heróis em um território sem nada o que fazer, além de se unirem, motivados pelo Coulson. Algo que fica ainda mais interessante pelo fato de Coulson ser escrito como um fã de heróis. Um elemento muito bem usado aqui, que depois seria desgastado na forma como o MCU usa alguns alívios cômicos e alguns personagens. Então é chegado o grande momento, o momento esperado, o filme inteiro. Os heróis se unem em uma sequência atrás da outra, onde a comédia, a aventura e a fantasia inocente desses heróis se cruzam perfeitamente. Um trabalho magnífico de toda a equipe que mostram heróis salvando pessoas, derrotando um exército invasor e mantendo muito do carisma do heroísmo. Mas claro, sem perder o estilo da direção, que usa do humor como essa cola, unindo tantos elementos e personagens que agora estão juntos, às pressas, por ideais em comum. Então eles salvam o dia e temos uma conclusão que fecha todas as pontas soltas em um belo monólogo de Nick Fury, juntamente de uma montagem de cenas de pessoas comuns que foram impactadas de forma positiva ou negativa pelas ações de Loki ou de nossos heróis. É um final poético que aquece o coração, ao nos entregar momentos singelos proporcionados por histórias de super-heróis. Algo que talvez tenha se perdido um pouco nos dias modernos. O Whedon não é um diretor de cinema. Ele veio da TV, mas já trabalhou com roteiros de filmes, só que tem a seu favor a experiência anterior de Serenity, o filme que deu conclusão à injustamente cancelada série de Firefly, mas ele também tinha um outro trunfo que era dele ter um grande controle de gêneros e muita criatividade nas séries que ele produziu. Então o filme acaba tendo uma mistura dessas coisas, a takes típicos de TV misturados com técnicas de cinema,
mas não vejo como um problema. As cenas que parecem lembrar um pouco TV funcionam de duas maneiras. Cria uma conexão íntima e meio que lembra a estrutura serializada de uma série. E meio que lembrar a estrutura serializada de uma série tem lá sua conexão com a estrutura serializada de histórias em quadrinhos. E claro que talvez a aventura, por mais que traga o sentimento de um grupo, em muitos pontos, os demais personagens orbitam ao redor de Stark. Fazia sentido por ser o personagem mais marcante e o que condensa nele toda a temática das dificuldades de trabalhar em grupo. Mas eu entendo se você não gostar desse filme por conta disso. Os demais nomes do elenco também se destacam muito. Eu gosto da imposição do Samuel Jackson como o Nick Fury, dele sendo o típico personagem do Samuel Jackson, aquele cara com a presença incrível e que é um grande motherfucker. Loki e Tony Stark acabam sendo os personagens que estão mais se divertindo, principalmente o Loki, que aqui cresce para essa figura completamente megalomaníaca, divertida e que exala carisma e ameaça sempre que está em cena. A Natasha Romanoff tem um pequeno problema, a Viúva Negra sofre um pouco do male gaze, só que Scarlett Johansson compensa muito isso através de uma atuação corporal bem forte e de um jeito meio espertinha que acaba ganhando o público. O Thor tem toda essa figura de guerreiro bonachão, que é um deus, e vê todos os outros como inferiores, que rende certos momentos incríveis. E temos no Capitão América essa figura do homem de outro tempo, o soldado, aprendendo aqui a encontrar o seu lugar como herói e como líder dos Vingadores. Ambos os atores, tanto Chris Evans quanto o Chris Hemsworth, estão bem melhores aqui do que em seus filmes solo. Ainda que Capitão América 1 seja um filmaço, para mim sempre foi notável que o personagem dele melhora muito a partir do momento que aparece em Vingadores 1. Mas se esses atores estão um tanto abaixo dos outros, quando eles estão em grupo, eles são gigantescos. A química flui muito bem, tanto no humor, tanto na parceria, e todos esses visuais diferentes deles se complementam muito bem no todo. Quando chegamos no assunto legado do MCU e legado de Vingadores 1, eu fico um pouco dividido, pois, após esse filme, o MCU buscou replicar o efeito dele, injetando em diversas produções o deboche que esse filme tem no humor e também essa autoconsciência em saber que você é um personagem de quadrinhos, mesmo que não diretamente, mas algo meio implícito ali, após o momento que afirma personagem como um personagem de quadrinhos, em algo bobo, simples, tem que ter um comentário satirizando isso como uma forma de, não sei, talvez fazer a obra ser aceita por todo tipo de público possível. É um tipo de modelo de mercado da Disney que eu não concordo muito. Eu gosto quando há sinceridade nisso, a sinceridade em Vingadores 1, a sinceridade no humor do James Gunn em Guardiões da Galáxia. Eu acho que é aceitável ter humor, é aceitável ter comédia, desde que você seja completamente sincero com isso. Mas não é natural. Parece que muitos filmes eram um resultado de uma inteligência artificial emulando o primeiro Vingadores, com exceção de certos diretores como James Gunn, irmãos Russo, Peyton Reed, Taika Waititi, entre vários outros. Eu acho que isso faz muitos filmes de heróis da MCU perderem seus momentos de iconografia, de ícones heróicos, devido a essas situações que minimizam esses momentos, com poucos exemplos atuais onde você vê abraçarem mesmo esse arquétipo do herói. Porém, ao mesmo tempo, eu gosto de como o universo se expandiu para vários cenários. Isso proporcionou conceitos malucos como o simpático núcleo do Homem-Formiga, as possibilidades de multiversos de Doutor Estranho e Loki, a comédia emocional cósmica aventuresca de Guardiões da Galáxia, o berço cultural de Pantera Negra, a energia Jack Kirbyana do Thor de Taika e os dois filmes dos Vingadores comandados pelos irmãos Russo, que trazem uma grande evolução de como se captura a linguagem de quadrinhos desse primeiro Vingadores.
Claro que ao mesmo tempo eu gosto de como isso levou a um certo crescimento, conexões de histórias, mundos diferentes, narrativas diferentes, ainda que muitos sigam um padrão de blockbuster de verão. Eu gosto dessa expansão e dessa pluralidade de personagens e núcleos. Claro que sempre existiu a semente de universo em expansão, mas se tratava de algo com fluidez na narrativa, isso sem contar no fato de que me parece muito hoje em dia que há uma necessidade em replicar o efeito épico desses dois últimos Vingadores. Porém, às vezes eu acho que o estúdio se perdeu um pouco, não apenas nessa fórmula, que eu acho que tem valor sim na fórmula Marvel, em certos elementos. Eu gosto como a Marvel simplifica ideias absurdas e complexas de quadrinhos que são muito difíceis para uma pessoa de fora compreender hoje em dia, principalmente na indústria de quadrinhos. Eles simplificam isso para grandes massas de um jeito simples e prático. Porém, me preocupa a emulação que eles fazem de elementos do Vingadores 1. E agora tem um novo problema que parece que os filmes não se bastam mais sozinhos. Eu amo Shang-Chi, mas não precisava ter aquela conexão com o Wong no final do filme, que meio que quebra um momento que poderia ter uma conclusão. Viúva Negra é um filme bem divertido, mas me pareceu desnecessário ficar remetendo toda hora à Guerra Civil e à Guerra Infinita. Acho que é por isso que certas produções como Loki e Cavaleiro da Lua me agradam tanto, pois eles buscam um próprio mundo, ainda que esteja, de certa forma, adjacente a elementos que veremos futuramente na Marvel. Eles possuem sua própria narrativa, os seus próprios caminhos e seu próprio desenvolvimento, sem depender de personagens dropando aqui e ali, referentes a outros filmes ou séries, que é um problema que vemos ocorrer em Falcão e Soldado Invernal, por exemplo. Ou até mesmo Hawkeye, que precisa remeter a elementos de Ultimato para dar uma certa conclusão ali em certos pontos do Clint Barton. E claro, isso é um problema também dos outros estúdios que entenderam que o universo compartilhado, por si só, a existência do universo, isso torna o seu filme incrível, o seu projeto promissor. Não se trata do universo, não se trata das conexões, se trata de uma experiência expansiva. É algo que eu acho que Guerra Infinita e Ultimato fazem muito bem, que é, você pega a bagagem dos outros filmes para dar um fundo para aqueles momentos dramáticos do filme que você está contando ali agora, criando uma experiência expansiva, de forma que esses filmes, eventos, você pode ter uma linha narrativa simples, você pode simplesmente mover esse herói pela ação e pela estrutura da aventura da vez da Marvel. Entende o que eu quero dizer? Falta a ideia de que o universo gere um bônus para você e não uma dependência do próprio universo, que é algo que eu sinto em Vingadores 1 e em vários outros filmes. Hollywood simplesmente não entendeu o impacto que esse filme teve e tomou uma série de decisões estúpidas, exageradas. Fala a verdade aí, quantos universos você viu que fazem tudo errado? Sério, quantos universos surgiram depois do MCU que simplesmente não funcionam em vender primeiramente seus filmes e personagens? Muitos, né? Se você fica feliz com ver o universo em crescimento, beleza. Se divirta com essas repercussões de eventos. Mas eu vou preferir sempre uma boa aventura que me empolgue bastante. Blockbusters, na minha visão, deveriam ser espetáculos contagiantes, independente de qual gênero eles estejam mirando. Eu sigo bem empolgado para o Multiverso da Loucura. Talvez Sam Raimi possa nos mostrar um pouco do que esses filmes podem ser, assim como projetos futuros de demais diretores. Mas veremos o que o futuro nos aguarda então. Talvez seja a hora de olhar para o passado e tentar retomar um pouco da simplicidade em histórias sucintas, básicas, porém extremamente bem executadas e carismáticas. Muito obrigado por terem visto esse vídeo aqui do canal. E claro, se você gostou do canal, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ajuda muito, tá? Dá o like aí. Aguarde pelos próximos vídeos do canal, que haverão próximos, claro. Eu fiz uma abordagem pessoal minha num vídeo anterior aqui sobre filmes cartunescos que eu acho bem interessante. Então se puder dar uma olhada nesse vídeo ou em outros vídeos recentes que eu fiz aqui. Tenho lançado algumas críticas e lançamentos como The Batman,
como Turning Red, confiram os outros vídeos. E claro, se tiver interesse em pedir um conteúdo pro canal para eu revisar aqui, fazer uma análise, ou fazer até um conteúdo mais específico assim, dê uma olhada no link da descrição, que lá temos formas de você me apoiar e assim você poderá ter o teu conteúdo que você queira, com a minha análise aqui. Tudo é permitido, mas tem algumas regrinhas ali. Mas, em geral, tudo permitido. Ou quase tudo. Enfim, leiam lá. Ficamos por aqui. Até mais e falou!